Você já parou para pensar na importância das abelhas para a segurança alimentar do planeta? Elas são as grandes arquitetas da nossa nutrição, responsáveis pela polinização vasta aí, na maioria das culturas agrícolas. No programa de hoje, vamos analisar o impacto das abelhas em todas as produções naturais do Brasil e do mundo. Como seria um mundo sem abelhas? Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Patrícia Drummond é pesquisadora da Embrapa Meio Norte. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Elas não recebem prêmios nem aplausos, mas são indispensáveis e a ausência delas causaria um colapso no mundo. As abelhas, elas são responsáveis por polinizar mais de 70% dos alimentos. O desaparecimento das abelhas iniciaria uma reação em cadeia, diminuindo a biodiversidade e aumentando a fome. Proteger as abelhas é o caminho para proteger a humanidade. Dizem que a humanidade não sobreviveria 5 anos sem as abelhas. Isso é verdade, Patrícia? Olha, até onde eu sei, do ponto de vista científico, não tem fundamento essa afirmação, essa afirmativa. Mas é um alerta. A vida do ser humano ficaria, sim, mais difícil sem as abelhas, né? São elas que fazem a polinização de várias plantas que são utilizadas na alimentação dos seres humanos. Se não tem a polinização, a gente não vai ter, então, a formação de frutos e de sementes dessas plantas. E aí você tem uma queda de produção, uma queda de oferta no mercado, o alimento ficaria mais caro. Alimento, quando fica caro, o que a gente faz? Substitui por outro, mas às vezes o outro é mais calórico, mas não é tão saudável, e aí você teria uma dieta empobrecida. Não é um colapso, não vai levar à extinção da espécie, porque a gente tem outros alimentos disponíveis também. Mas é um enfraquecimento do sistema alimentar. E quem vai mais sofrer com esse enfraquecimento? As famílias mais vulneráveis. É algo que nós não estamos habituados, a gente nem faz ideia, de como seria. Tudo que é novo, a gente demora para se acostumar, com certeza, até se adaptar. Enfim, a gente tem que entender que as abelhas, são importantes aliadas aí para a nossa existência. O fim das abelhas, estamos falando aqui, eu acho que é mais... serve até, eu acho que é de alerta, não sei se é um exagero de alguns pesquisadores, exagero da mídia, mas a gente sabe que as abelhas têm um papel muito importante aí na nossa vida, né Patrícia? Exatamente, Algumas plantas, elas só vão produzir frutos, e sementes se elas tiverem a visita das abelhas. Aí o que acontece? A abelha vai na flor, buscar o alimento dela, que é o néctar, que é a sua fonte de energia, e o pólen, que é a sua fonte de proteína. E quando ela chega na flor, a abelha tem pelos, então ela se suja. Ela se suja com esse pólen, e esse pólen é o material masculino da flor. E aí ela vai para outra flor e encosta na estrutura feminina da flor. E com isso, uma parte do pólen que estava no corpo dela vai para essa flor, para essa estrutura feminina, promove a fecundação, e é daí que a gente tem a formação dos frutos e sementes. E eu não estou falando só de quantidade, não, Joyce. Vai reduzir, pode reduzir a quantidade produzida, mas você tem também a questão da qualidade produzida. Você tem frutos menores, você vai ter frutos deformados, frutos com menor valor comercial, inclusive. E a gente vive um momento que a gente busca cada vez mais qualidade, alimentos mais saudáveis, Mais de 70% aí dos alimentos dependem dessa polinização. Quais seriam os alimentos, Patrícia, que dependem diretamente das abelhas? A lista é grande, viu? Mas eu gosto muito de destacar as frutíferas, O maracujá. O maracujá sem abelha não tem maracujá.
E aí o produtor tem que fazer o quê? Contratar uma mão de obra para fazer o que as abelhas fazem de graça. E aí você aumenta os custos de produção. Melão, melancia, caju. Vamos pensar também nos legumes, nas hortaliças, diferentes tipos de abóbora, chuchu, café também, podemos falar do café, da soja, do girassol, da castanha do Brasil. Então, a gente tem sim uma diversidade de plantas que são usadas, né, como alimento pelo ser humano. E essa diversidade ela é saudável, né? De onde a gente tira as nossas vitaminas, minerais. Então, se não tiver essa diversidade, vira até uma questão de saúde pública. Não é só não ter mais fruta na prateleira, mas você coloca em risco, né, a saúde das pessoas. A natureza é sábia, né? Tudo tem um porquê. Existiria outro inseto, um pássaro, alguém que poderia substituir, fazer esse papel das abelhas sem ser o humano, para criar uma tecnologia, criar uma máquina, enfim, para fazer esse trabalho que as abelhas fazem com maestria e de graça? Em termos de pesquisa, até que tem já algumas ideias, mas está tudo ainda no nível da pesquisa, é tudo ainda muito caro, né? Então, e por que a gente não vai, né, usufruir de um serviço que as abelhas fazem tão bem e fazem de graça? Então, a gente tem outros caminhos para resolver essa questão, né? Por que não proteger os hábitats naturais, né? A vegetação nativa? Por que não usar de uma forma mais inteligente, né? Mais técnica os defensivos agrícolas? Por que não plantar para as abelhas? Então, elas estão aí, não vamos dificultar, né? Vamos só trabalhar junto políticas ambientais com as políticas agrícolas. Exatamente, né? A gente tem que cuidar, né? Preservar o que já tem. Quando a gente fala em desaparecimento das abelhas, né? Que provocaria uma reação em cadeia, você já colocou aqui muito bem, iria afetar inclusive, né? Questão de saúde pública. Agora, quais são os fatores que estão levando à diminuição da população das abelhas? A gente sabe que os defensivos são um aliado da agricultura, né? O homem do campo, ele precisa trabalhar com o defensivo, mas existe, inclusive, colmeias próximo a lavouras, mas tem que haver essa comunicação entre o criador de abelha e o produtor, justamente para trabalhar em harmonia, para poder produzir as abelhas, elas desempenharem o papel delas e o defensivo ser aplicado de acordo com o horário, com uma programação que não interfira na produção das abelhas, né? Isso quando a gente pensa em produção em grande escala, principalmente em locais que tem uma umidade, por exemplo, muito alta, que tem uma incidência de doenças muito grande, aí você acaba tendo que fazer uso, às vezes, de agrotóxicos. Mas existe como minimizar os problemas, né, no entorno desse uso. Precisa de uma orientação técnica, né? Uma boa assistência técnica, justamente para a gente ver que o horário que a gente vai fazer essa aplicação, né? Vamos fazer aplicação quando tiver flor, na florada? Não, vamos evitar fazer essa pulverização de produtos químicos no período da florada, por exemplo. Vegetação nativa no entorno, porque muitas vezes, o que a pessoa reclama até, um exemplo muito que eu ouço muito, que a abelha, apesar de ter sua importância, né, na polinização, existem algumas abelhas que se comportam como praga agrícola, né? Você já ouviu falar das abelhas arapuás? Aquela que enrola no cabelo? Então, você planejou, pensa bem, a sua colheita da uva num período de seca para você fugir das doenças que são comuns no período da chuva. Mas quando
a uva, né, tá disponível, tá madura, tá linda, só tem ela, só tem aquela planta frutificando. Para onde as abelhas vão? Elas não têm que se alimentar? Eu sinto muito, elas vão nas suas uvas. Então, existem sim estratégias disponíveis. A gente só precisa mesmo dessa interação, né, do produtor rural com o assistente, com assistência técnica e com a pesquisa. O Brasil que pensa e presta e tem pelo menos 129 milhões de motivos para exigir que o ministro Moraes pare com esse carnaval aí fora de época e comece a se explicar. Não adianta, porque não vamos parar de exigir a explicação sobre o que realmente interessa. Se é que há explicações a encontrar, não sei. O problema é o seguinte, vamos resumir, por que essas prisões carnavalescas aí, sem motivo, e esse show de arbitrariedades aí atingindo agora o pessoal da Receita, os que fiscalizam, tudo. O pagamento feito, os pagamentos feitos pelo dono do Banco Master, transformaram a advogada Viviane de Moraes, casada com o ministro Alexandre de Moraes, na recordista brasileira de honorário advocatício. Ponto. Recebeu milhões por mês. Ela agiu, se é que isso é ação, em duas causas. Perdeu uma, a outra mal começou. E ganhou esse dinheiro. É tudo muito estranho? É. A gente quer saber também, foi declarado a imposto de renda, eu presumo. O ministro não vai fazer uma coisa dessas. Lesar o fisco. Apresente essas provas, porque quem é acusado no caso, quem é suspeito, no caso é quem recebeu esse dinheiro. Por que tanto dinheiro? No mínimo, para garantir que o marido votasse a favor do bandido. A gente vê as coisas com clareza, eu não estou fazendo nenhuma acusação. É uma constatação. Apoie o jornalismo independente e receba artigos e notícias exclusivas. Assine a revista Oeste. Por falar em chuva e seca, essas mudanças aí do clima também afetam a existência das abelhas? Interferem de que forma? Vai prejudicar os alimentos, menos alimento também, menos fartura, menos opção para as abelhas se reproduzirem, para as abelhas se alimentarem? Você pode mudar o período de floração, por exemplo. E aí você pode reduzir a quantidade de flor, e aí você vai interferindo no todo o ciclo, né, de vida daquele inseto que está ligado àquela planta. Você pode ter uma distribuição daquela planta, mudar. A planta era amplamente distribuída em determinada região, mas por causa da seca, a distribuição retrai. E aí você tem menos alimento para as abelhas. Chuva demais, lava o néctar, né? Lava as flores. Então, de onde que essa abelha vai tirar a fonte de energia que ela precisa, né? Se não tem néctar. Então, a questão das mudanças climáticas, ela interfere, sim, diretamente na diversidade das abelhas, na quantidade de abelhas num determinado local. E são mudanças, muitas vezes, provocadas pelo ser humano, né? E a gente acaba criando um problema para a gente mesmo. Seja exagero a gente falar, né, um mundo sem abelhas, mas é proposital mesmo, justamente para despertar, para alertar, porque quando a gente tem, às vezes não dá valor. Então vamos supor, se nós não tivéssemos, né, agora um mundo sem abelhas, com certeza, Patrícia, teria impactos econômicos aí, inclusive para pequenos, médios produtores, né, porque os produtores dependem das abelhas. Para você contornar, por exemplo, essa queda da produção, porque não tem abelhas, você talvez tenha que aumentar a área plantada.
Isso é custo, né? Você vai ter que alugar colmeias para promover a polinização. Isso é custo. Você vai ter que contratar gente para fazer a polinização manual. Isto é custo. Né? Então, isso, dependendo do produtor, às vezes é muito difícil ele absorver esse custo. E quando ele consegue, no final das contas, ele vai jogar onde? No preço final do produto. Então, quem é que vai pagar tudo isso? O consumidor final. E aí, de novo, a gente tem risco às populações mais vulneráveis. É sempre assim, se é ruim para o produtor, é pior ainda para o consumidor. E existem países que já enfrentam a escassez de polinizadores? Tá? A gente tem relatos já bem consolidados nos Estados Unidos, em diferentes países da Europa e até no Brasil. A gente já tem pesquisas demonstrando o declínio dos polinizadores em algumas regiões. Como é que os países estão lidando com isso? Criando políticas públicas, né, e programas com ações voltadas aí à proteção das abelhas. Então, nós vamos discutir nessas políticas públicas e nesses programas, nós vamos ter ações para diminuir a questão do desmatamento, a gente vai ter ações para enriquecimento de área, né? Plantar para as abelhas, a gente vai ter ação voltada para um uso mais técnico dos defensivos agrícolas, né? Mais rigoroso, mais controlado. E o monitoramento, isso é muito importante, o monitoramento regular das populações das abelhas, para a gente saber se aquilo que está sendo feito está realmente funcionando. Então, a gente tem uma série de iniciativas no mundo voltadas para a proteção das abelhas e do ambiente onde essas abelhas se encontram. E você comentou uma coisa muito interessante, que e quando tem, né, um criador de abelhas, um apicultor ou um meliponicultor perto de áreas que usam agrotóxicos, né, esse diálogo, ele é muito importante. Um conversar com o outro para ver como é que nós vamos fazer. Porque o seu cultivo é importante, mas a minha criação também é importante, né? É o que sustenta a minha família. Então, encontrar estratégias de convivência. A gente não precisa brigar um com o outro, né? A gente tem que conversar e achar estratégias de convivência. Agora, o plantio urbano nessas hortas domésticas podem também ajudar na preservação das abelhas? Eu acredito que sim. As cidades com áreas verdes bem manejadas, elas podem servir de áreas de refúgio para as abelhas. Então, é um local em que elas vão encontrar, então, o alimento que elas precisam, néctar, pólen, elas vão encontrar a resina que elas usam como material de construção, elas vão encontrar um local para fazer o ninho, né? E esse local nem sempre é planta, às vezes é o solo. Tem abelha que faz ninho no chão, né? E você tem, assim, várias hortas, vários jardins, você acaba fazendo um corredor que permite que as abelhas se desloquem e elas obtenham tudo que elas precisam para a sua sobrevivência. Então, é uma questão, sim, de saúde e bem-estar das abelhas, quando você tem áreas verdes bem manejadas na área urbana. Não substitui a conservação de hábitats naturais, da vegetação nativa, de áreas naturais, né? Mas é, sim, uma estratégia de apoio às abelhas. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais
praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitais 71 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitais Gold tem agora o Vitais 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitais Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitais 71 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitais 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Os jornalistas da Oeste se orientam basicamente por 2 frases: ver as coisas como as coisas são e contar o caso como o caso foi. A gente vê uma abelha, né, visitando em casa, tem alguma fruta por perto, algum cheiro doce, ela é atraída, mas elas andam em bandos, né, elas vão em bandos, convivem em comunidade. Depende da abelha. Nós temos no mundo em torno de 20 mil espécies de abelhas. No Brasil, em torno de 2.000 espécies. Essas espécies que a gente maneja em colmeias, que vivem em sociedade, é um número reduzido. A maior parte das abelhas que existem são abelhas solitárias. Né? O que significa isso? Não existe a interação entre a mãe e a filha, não existe divisão de trabalho, né? Mas elas são importantíssimas como polinizadoras. Né? As abelhas que a gente maneja, além da questão da polinização, elas vêm também com a questão do quê? Do mel, né? Que a gente consome. Basicamente, né, a gente usa mais o mel, mas a gente pode usar também o pólen delas na nossa alimentação. Então, e é isso que é importante, sabe? É essa diversidade de espécies. Quando, na minha época, imagina, de estudante, a gente ia atrás, qual será a melhor espécie para polinizar aquela planta? A gente procurava a espécie. Hoje a gente aprendeu que não é assim, são as espécies. Né? Uma polinização bem feita, ela é bem feita quando tem diferentes espécies ali, levando aquele pólen, material masculino, para a estrutura feminina da flor. E às vezes não são só abelhas, às vezes tem besouros, tem mosca, né? Tem planta que o bacuri, quem poliniza bacuri são aves, são papagaios, são periquitos. Então é essa diversidade que a gente não pode perder. Inclusive, essas abelhas, então, solitárias, são elas que geralmente nos visitam, tem a importância dela, tem o papel dela e também exerce aí a polinização, né? Essas abelhas solitárias, elas são muito importantes enquanto polinizadoras. Né? A acerola depende muito de uma abelha chamada Centris, do grupo Centris. Né? E a gente tem já até tecnologia de criação de algumas dessas espécies solitárias, que é uma forma também de você conservar, quando você aprende a criar as abelhas. Vamos proteger as abelhas para o nosso próprio bem. Patrícia, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Eu que agradeço, viu? É muito bom estar com vocês.
Obrigada. A força do agro é o Brasil que dá certo. No campo há um diálogo constante, mas é uma linguagem que os humanos não ouviam, pelo menos até agora. Olha só, a pesquisa realmente, a ciência é maravilhosa. Pesquisadores descobriram que plantas e insetos conversam e apontam caminhos mais sustentáveis para o controle de pragas que vão muito além do inseticida. Carolina, que tipo de conversa acontece, por exemplo, entre o milho e a lagarta do cartucho que os pesquisadores identificaram aí? Bem, essa é uma conversa que ela já foi identificada há muitos anos, né? Nós já sabemos que as plantas e os insetos usam, né, conversam entre si, e é uma conversa que a gente fala que é uma conversa química, né? A gente olhar a planta, ela não se move, né? Ela fica ali quietinha, né? E não enxerga, então ela não fala. Como é que ela conversa e como é que ela entende o meio ambiente em volta dela? É através dessa conversa química, né, que nós falamos. A planta e os insetos, eles produzem compostos químicos que eles entendem e eles se comunicam através dessa conversa. E foi essa conversa que a gente identificou entre a planta de milho e a Spodoptera frugiperda, né, que é a lagarta do milho, que é uma das principais pragas do milho hoje aqui no Brasil e vários outros continentes, aí na África e na Ásia também, né? E por que as plantas de milho mais saudáveis podem acabar sendo mais atacadas pela praga? Eu acho que até é uma pergunta meio óbvia, né? Assim como nós queremos o que é melhor, acho que as pragas também procuram o que é mais bonito, o que é mais, tem mais qualidade. Mais ou menos por aí também, é uma questão ecológica, né? Uma questão às vezes até de competição, né? Além da questão de nutricional, que é uma planta mais saudável, vai ser mais nutritiva, ela também, por exemplo, ela procura, né, uma planta que não tenha já sido atacada por um outro herbívoro, um outro inseto, né, vamos dizer assim, né, que pode ser, por exemplo, né, o agricultor conhece talvez bem, né, da Alborus maídes, que é outra praga do milho, né, um percevejo e outras, mesmo a outra lagarta. Se essa planta já tiver sido atacada, a Spodoptera, outro herbívoro, é capaz de perceber e ele não vai. Por quê? Porque essa planta já não está mais nas condições saudáveis, né? Ela já foi atacada, ela já está com alguma deficiência e, além de tudo, ela pode ter competidores aí dentro, né? Que vão competir pelo alimento com ela e com os descendentes que ela vai colocar na planta. Então, pode ser também uma questão de competição, né? Se o outro herbívoro oviposita nessa planta e já coloca os descendentes deles ali, né, os ovinhos, e vai nascer lagartinhas ali. Aí o próximo herbívoro que vai vir ali, ele já percebe isso, antes mesmo de chegar, por causa dessa comunicação química que eu falei no início. E aí ele nem vai, ele vai preferir, ele vai escolher uma planta saudável e sem competidores. Ô Carolina, o que são compostos voláteis e qual a importância aí para a agricultura? Então, em toda essa comunicação, né, esses compostos que eu falei são compostos voláteis, são moléculas pequenininhas, né, se a gente lembrar lá da escola, né, lá da quinta, sexta série do ensino médio, né, que a gente estudou os compostos orgânicos voláteis. São moléculas bem pequenas, é como se a gente, por exemplo, quando a gente rasga a planta, né, todo mundo acho que já foi ali e danificou uma planta, né, a gente sente aquele buquê que a gente fala, cheirinho de verde, né? Aquilo ali são compostos voláteis que a planta está liberando. E quando a planta ela é mastigada, né, ou ela é sugada por um inseto, esse inseto ele provoca a liberação desses compostos. E esses compostos saem pelo ar, são, né, voando, vamos dizer assim, entre aspas, né, a gente pode imaginar. E é por isso que o herbívoro consegue identificar que ali já tem um competidor. E ele vai atrás de outra planta. E esses compostos voláteis, né, que são moléculas bem pequenininhas, como se fosse um perfume da planta que ela libera, e daí esse perfume vai dizer para o inseto se a planta está saudável, se a planta está com herbívoro já antes, se ela está com alguma doença também, né? Ela pode ter algum patógeno, algum fungo, algum vírus, isso também muda o buquê de perfume, vamos dizer assim, da planta. Então, tem toda uma conversa. Então, e essas moléculas são voláteis, são pequenininhas, quer dizer, a gente consegue sentir o cheiro delas, né? Elas conseguem migrar pelo meio ambiente, pelo ar.